gol do Lucas, esse aí foi com a mão, e enfim, não dá nem para culpar o VAR, porque o VAR não tinha imagem, mas sobre o jogo do Corinthians de ontem, a gente está contando um pouquinho sobre a sua carreira, tem muita gente perguntando, pô, fala do jogo do Corinthians de ontem, claro, tá, onde o Lucha errou, onde o Lucha acertou, por que que o Lucha não colocou o Wesley desde o começo, e principalmente por que que ele não colocou o Rojas. Você que é um cara bem informado, o Rojas tem alguma coisa que a gente não saiba? O Rojas tem problemas físicos, essa é uma das marcas da carreira. Crônico. É um cara que costuma ter problemas físicos, é um cara que costuma frequentar o departamento médico. Não vou te dizer que é do nível do Renato Augusto, que hoje é poupado até de treino rachão. Na terça-feira, na véspera do jogo, ele não fez nenhum aquecimento, ele esteve lá em campo e já saiu. Mas na passagem dele pelo Racing foi marcada por gols bonitos, boas cobranças de falta, um cara que bate muito bem na bola, mas é um cara que requer cuidados. Ele chega no Corinthians fora de forma, se machuca, perde um tempo, volta e vai voltando aos pouquinhos. Então, a ausência do Rojas desde o início, acho que passa por isso. Não sei se o Wesley, em campo, no primeiro tempo, faria algo muito diferente, porque o Corinthians não conseguia sair do campo de defesa. Hoje, o Renatinho lá da ESPN estava fazendo uma análise ao lado do Wellington Rato. Bom. Esse Renatinho é monstro. Não, mas desculpa te cortar, mas você não acha que se o Luxemburgo entrasse com o avançado com os três, o Renato Augusto chegando, você não forçaria o São Paulo a não ficar no abafa? Vamos lá, o Renato Augusto jogou mais avançado. O Renato quase não pegou na bola. Então, mas se o Wesley está aberto, com o Adson aberto, você força o São Paulo a recuar um pouco. O Wellington Rato, ele admitiu hoje na TV, na ESPN, que a estratégia foi abafar e fazer com que a bola chegasse aos pés do Gil, que é o zagueiro com menos qualidade para saída de jogo. O Murilo é um cara que põe muito bem a bola. Sim. É aquele lance em que o Renato Augusto cabeceia, foi o lançamento do Murilo. Em Itaquera foi passe dele. O Murilo é muito bom com a bola nos pés na saída de jogo. O Fábio Santos também tem recurso. O Bruno Mendes não, o Fagner sim. Mas então a estratégia do São Paulo era fazer com que, na saída de bola, recuassem para o Gil. E quando a bola fosse para o Gil daria bicão. E a ESPN mostra hoje uns 4, 5, 6 lances em que o Gil quebra e a bola volta para os pés do São Paulo. O São Paulo foi a campo com isso trabalhado. Ou seja, dedo do treinador, dedo do treinador. Olhar, analisar, entender que de repente o Corinthians, o Gil joga com certeza. Então, que seja mas é aquilo que a gente fala, o Luxemburgo claramente está ultrapassado no sentido de, isso é a minha opinião, como treinador mesmo, enfim, e o Dorival talvez esteja no auge da carreira. Acho que a análise é bem por aí. E passa a batida, essa análise de que o São Paulo criou essa estratégia para que o Gil quebrasse e a bola voltasse aos pés do São Paulo. Parece um detalhe, mas está longe de ser, né, cara? Foi determinante durante todo o primeiro tempo. E foi numa dessas quebradas, não do Gil, mas do Cássio, que saiu o primeiro gol. E o gol que muda toda a história do jogo. O Cássio chuta, a bola é recuperada, o Rato avança livre. Então, avança livre, vai em cima do que você falou aqui no começo, que o Vera e o Maicon, eu fiz questão de levantar os 11 jogos que o Corinthians não perdeu e as 8 vitórias. Somente uma vez Fausto Vera e Maicon jogaram, que foi, mas aí foi muito mais no talento do Renato Augusto e na força de Itaquera, que foi Corinthians e São Paulo. Fabrício, na ida da Copa do Brasil. Eu vou falar uma coisa que o torcedor corintiano vai ficar chateado, mas eu não tô aqui para enganar ninguém, eu tô aqui para dizer o que eu penso. O Corinthians alcançou 12 jogos de invencibilidade, não foi? Foram 11? Foram 8 vitórias e 3 empates. Né? Perdeu na 12º jogo. Quando ia ultrapassar o número do Vitor Pereira, acabou perdendo. Inclusive, essa marca atual era melhor que a do Vitor Pereira. Até 11 jogos. Era 5 e 6. Isso. 5 vitórias e 6 empates. Cara, mas a sequência de invencibilidade do Corinthians é enganosa. É enganosa. Esse é o ponto, cara. Exatamente. Vamos pegar os jogos? Tô até abrindo aqui para. Pode ser, pega. Eu vou pegar. Pode ser, pega os lanches. Eu vou pegar um Cuca Burger. Atlético Mineiro fora de casa. É importante. Por mais que o Atlético não vive um bom momento, mas ir lá e vencer é algo importante, tá? Aí você tem Corinthians e Universitário do Peru. Enganação, não vale nada. Engano. Aí Corinthians e América. O Corinthians e América 3-2. Esse é um jogo ok. Não, mas não é um jogo enganado, mas era obrigação de vitória. Mas é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, mas aí no mata-mata até que dá para aceitar. Beleza. Universitário fora de casa. Esquece. Tá. Embora com a ressalva de que o Corinthians usou nos confrontos contra o Universitário vários jogos. Então. Aí pega o Bahia. O Universitário não joga na CESP, né? O Bahia 0-0 lá que era para ter perdido o jogo. Tomou a massa do Bahia. E o Bahia hoje é um time brigando na zona do rebaixamento. Sim. Aí depois Vasco em casa. Obrigação total. Era o lanterna do Campeonato Nacional na oportunidade. Aí depois o Corinthians recebe o Nils. Cara, o Nils foi líder do grupo do Santos. O grupo do Santos era... O Santos, vocês estão vendo que... Era Blooming, Santos,
Audax Italiano e porcaria. E o Nils, 14º colocado no campeonato time fraco. argentino. Fraco. Acho que o mérito foi não ter perdido lá. Sim. Porque jogar na Argentina, então. pressão. Aí completando. Aí tem o Internacional fora de casa, 2-2. Esse é um resultado bom. Antes do jogo, um bom resultado. Depois do jogo, pelas circunstâncias, um resultado ruim. Mas essa aí... a gente está falando de 11 jogos. A gente está falando de 11 jogos invicto, né? Esse é um... Aí tem depois, faltou o São Paulo aqui no meio, a vitória do São Paulo super importante. Essa foi a principal vitória da sequência. Embora o São Paulo tenha jogado, acho que, na minha opinião, para empatar. Acho que o resultado de mas o mais justo seria um empate. E aí tem essa sequência fechada com o Curitiba, que é candidatíssimo ao rebaixamento. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente faz as nossas análises muito em cima do resultado, e acho que não tem que ser muito diferente disso. E essa sequência de 11 jogos, que era bem legal, ela passa muito pelo nível de adversários, entendeu? Concordo com você. Se ontem o Corinthians tivesse apresentado um futebol diferente, e quando eu digo você comentou assim, o Wesley ele não poderia ter feito algo diferente e tal. O Luxemburgo ele pensou o contrário. Primeiro ele pensou, e na entrevista coletiva ele disse isso. Queria passar o primeiro tempo. Ele pensou em passar o primeiro tempo, e aí no segundo tempo ele ia contar de repente ou com o nervosismo do São Paulo, ambiente, e aí ele iria avançar o time e tal. Só que ele deveria, na minha opinião, pensar o contrário. Eu vou começar, eu já tenho 1-0 no placar. Entre aspas, eu posso tomar um gol. Então eu vou arriscar. Eu vou arriscar fazer um gol no São Paulo. Eu vou arriscar colocar medo no São Paulo. Se não der certo, porque meu time é ofensivo, de repente eu tomar um gol, ver que eu tô sendo sufocado, eu mudo o esquema. Aceito, entre aspas, a derrota, monta um esquema mais defensivo, e acho que o grande erro dele foi quando você comentou até no começo da nossa resenha aqui, o Rojas, eu não sei se ele tinha condições para 90 minutos. O Ronaldo Fenômeno, quando chegou ao Corinthians, perguntado lá contra o Itumbiara, que foi a estreia dele, Ronaldo, ele começou no banco esse jogo, o que você prefere? Você tem só 45 minutos de jogo. Começar jogando ou entrar no segundo tempo? Começar jogando. Prefiro começar jogando porque eu vou estar no mesmo ritmo de todo mundo, na mesma voltagem, como é que ele usou um termo, na mesma rotação que todo mundo, e se eu tiver que sair, eu saio no segundo tempo, dou o que eu tiver de melhor e saio depois. E acho que o Rojas era esse caso. O Corinthians, a escolha do Luxemburgo, ela passa muito por uma enorme dificuldade no mercado, né? Quando o Corinthians escolhe o Luxemburgo, ele escolhe o Luxemburgo porque ele não tinha outras opções. O Roger tinha sido vetado pela torcida, todo aquele problema com o Cuca. O Corinthians erra na estratégia em relação ao Dorival. Se depois, se quiser, a gente traz bastidores dessa história. Que é uma história muito legal para você trazer para a gente os detalhes. Mas assim, o Luxemburgo é uma das últimas opções. O Luxemburgo, que foi um baita técnico, quando a gente tinha 10, 15, 20 anos, ele era o cara. Sim. Hoje ele não é o cara. Hoje é um cara que ficou para trás. Então assim, na estratégia, na preparação para o jogo, nos elementos que os jogadores do Corinthians foram recebendo de informações da comissão na preparação para o jogo, eu tenho certeza que o São Paulo recebeu mais, os jogadores do São Paulo receberam mais preparação, estavam mais preparados em termos de estratégia, em termos de artimanha, o que fazer dentro de campo. O comportamento dos caras, acho que ilustra isso.